Olá pessoal, vamos dar sequência então à disciplina de corpo humano com a aula de controle da pressão arterial. Na aula passada nós vimos a importância do gradiente de pressão para determinar o fluxo sanguíneo. Então hoje nós estudaremos o controle da pressão arterial e a importância disso novamente para estabelecer esse fluxo sanguíneo. A pressão arterial ela é determinada pela relação entre o fluxo de entrada, proveniente do coração, ou seja, do débito cardíaco, e o fluxo de saída, quer dizer, a quantidade de sangue que chega nas artérias e a quantidade de sangue que sai das artérias. A quantidade de sangue que sai das artérias depende da resistência que elas vão encontrar na saída, quer dizer, da resistência fornecida pelas arteríolas. E aí é interessante a gente lembrar, nas aulas lá atrás, que as arteríolas possuem uma grande camada de músculo liso. Então elas são capazes de modificar a sua resistência em função da contração dessa musculatura lisa. Ela tem uma resistência bastante variável, de forma que as arteríolas conseguem controlar e modificar a pressão arterial, modificando a quantidade de fluxo que sai das artérias. Então, a pressão arterial é uma função entre o débito cardíaco e a resistência dada pelas arteríolas, que a gente chama de resistência periférica. Quando esse sangue sai do coração, quando ele flui para as artérias são extremamente elásticas. Então, elas são capazes de se distender, acomodar esse fluxo sanguíneo, comportar esse fluxo sanguíneo, e depois a retração da parede das artérias é que propele, é que aumenta a pressão, e propele, que causa um fluxo sanguíneo adiante. Essa pressão percebida nas artérias, ela é percebida de forma pulsada, ela possui picos. Por quê? Em função da frequência das sístoles ventriculares. A cada sístole, uma quantidade de sangue é ejetada nessas artérias e isso eleva a pressão das artérias. No final da diástole, a pressão delas é muito menor. Então, a gente consegue identificar aqui que o nível mais alto de pressão atingida a gente chama de pressão arterial sistólica. É comumente chamada de pressão máxima, E o pico mais baixo de pressão, que é no momento da diástole ventricular, a gente chama de pressão arterial diastólica, que também é comumente chamada de pressão mínima, que é o famoso 12/8, que na verdade ele é 120 por 80 milímetros de mercúrio de pressão nas artérias. Muito bem? Esse pico, esses picos de pressão, eles vão se dissipando ao longo do sistema e eles param de ser percebidos ao longo do sistema. Nós vimos também na aula passada que o fluxo ele é diretamente proporcional à pressão e inversamente proporcional à resistência. Bom, nós acabamos de identificar o débito cardíaco como sendo o fluxo sanguíneo que chega às artérias, que chega à aorta, especificamente. A pressão na aorta, no caso, como sendo a pressão arterial. E a resistência, ela é fornecida pelas arteríolas, que têm aquela resistência variável, Com isso, a gente pode estabelecer que o débito cardíaco depende da relação da pressão arterial com a resistência periférica. Ou seja, a pressão arterial é uma função entre débito cardíaco e resistência periférica. Bom, entendendo isso, fica mais fácil a gente entender, a gente observar quais são os fatores determinantes da pressão arterial. A gente já identificou alguns, por exemplo, a resistência do sistema ao fluxo sanguíneo, que é determinado pelo diâmetro das arteríolas. Ou então, a eficiência do coração como uma bomba, ou seja, o débito cardíaco
que depende diretamente do volume sistólico e da frequência cardíaca. Além disso, o volume sanguíneo também pode influenciar na pressão arterial, né? E o volume sanguíneo total, ele é determinado por quê? Pela relação entre a ingestão de líquidos e a perda de líquidos. E essa perda, ela pode ser regulada passivamente pelos rins, né, controlando o volume sanguíneo, ela pode ser ativamente regulada pelos rins ou passivamente, por exemplo, numa situação de hemorragia, né? E por fim, a distribuição relativa do sangue entre os vasos sanguíneos arteriais e venosos. Na aula passada, eu sinalizei para vocês que as veias, por elas terem baixa resistência, elas eram uma região que armazenavam sangue, né? Uma região onde a gente tem uma maior quantidade de sangue, o volume sanguíneo é maior. Então, em algumas situações, esse volume sanguíneo pode ser levado às artérias. É só você modificar a luz dos vasos dessas veias, né? Então, com a contração da musculatura lisa das veias, você pode então deslocar esse volume sanguíneo das veias para os vasos arteriais, aumentando então a pressão arterial. Bom, diante disso, fica mais fácil também a gente entender de que forma o sistema nervoso controla a pressão arterial. Aqui, nesse esquema, a gente consegue visualizar quais são as estruturas que participam desse controle neural da pressão arterial. Nós temos receptores que a gente chama de baroreceptores, que são sensíveis à modificação da pressão. E esses receptores, esses baroreceptores, estão localizados no arco da aorta, na parede do vaso do arco da aorta e das artérias carótidas, né, que são aquelas artérias que vão irrigar o encéfalo. Quando a gente tem uma alteração na pressão dentro dessas artérias, esses receptores detectam e eles levam, através de neurônios sensoriais, essa informação a uma região chamada de centro de controle cardiovascular, que está localizado no bulbo do tronco encefálico. Essa região, então, processa essa informação e, através do sistema simpático e parasimpático, ele consegue controlar a pressão arterial. De que forma? Se ele aumenta a ativação simpática, ele diminui a frequência cardíaca. Se ele diminui a frequência cardíaca, ele diminui o débito cardíaco, diminuindo então a pressão arterial. Ou então aumentando a ativação simpática. A porção simpática, ela interfere tanto na frequência cardíaca, aumentando a frequência cardíaca, como também na contratilidade cardíaca, aumenta a força de contração muscular. Essas duas coisas aumentam o débito cardíaco, levando a um aumento da pressão arterial. O sistema simpático também pode interferir na resistência arteriolar. Ele também aumenta a contração da musculatura lisa das artérias, aumentando a resistência, aumentando a pressão arterial. E, por fim, ele auxilia no deslocamento daquele volume sanguíneo das veias para as artérias, também ativando a musculatura lisa dessas veias. Muito bem, nesse esquema a gente tem um exemplo dessa sequência de eventos que ocorre quando a gente tem, por exemplo, um aumento da pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial leva a um aumento do disparo dos baroreceptores lá das artérias carótida e aorta. E através dos neurônios sensitivos, essa informação é levada até o centro cardiovascular, que processa essa informação, dando que resposta? A diminuição da ativação simpática, concomitantemente ao aumento da ativação parasimpática. E a gente acabou de ver que essa diminuição da ativação simpática vai levar, então, a uma menor ativação da musculatura lisa arteriolar, ou seja, uma vasodilatação, que leva a uma diminuição da resistência, seguida de uma diminuição da pressão arterial. Ou então, um aumento do estímulo parasimpático, que leva a uma diminuição da frequência de disparo do nó sinoatrial, ou seja, diminuição da frequência cardíaca, diminuindo o débito cardíaco e, consequentemente, a pressão arterial.
É importante a gente lembrar que esse centro de controle cardiovascular no bulbo, ele não recebe informações apenas dos baroreceptores. Ele também recebe informações, ele também tem entradas dos centros superiores, como por exemplo do hipotálamo e do córtex cerebral. O hipotálamo, ele participa, dentre várias outras coisas, do controle da temperatura corporal. E junto com o sistema cardiovascular, ele consegue controlar a temperatura corporal, por exemplo, causando uma vasodilatação periférica, o que aumenta a nossa perda de calor para o meio ambiente. Ou, por exemplo, o córtex cerebral, que participa aqui junto com o sistema cardiovascular, coordena respostas aprendidas, respostas emocionais, por exemplo, o rubor que a gente tem, né, o rosto ficar vermelho quando a gente está envergonhado por uma vasodilatação periférica, ou até mesmo o desmaio, né, aquele desmaio que algumas pessoas têm, por exemplo, em situações de sangue, né, se deparam com sangue e desmaiam, não podem ver sangue. O que acontece, né? Essa informação visual processada pelo córtex cerebral, depois é encaminhada ao centro de controle cardiovascular e faz com que o centro de controle cardiovascular aumente a ativação da porção parasimpática do sistema autônomo. Com isso, só para a gente lembrar, isso é chamado de reflexo vasovagal, que vocês vão lembrar da aula anterior do professor Hamilton, onde ele sinalizou para vocês que a porção parasimpática, ela trafega principalmente pelo nervo vago. Por isso que a gente chama isso de reflexo vasovagal. Então, essa informação visual processada pelo córtex causa no centro de controle cardiovascular uma ativação parasimpática maciça, levando a uma diminuição da frequência cardíaca, quer dizer, uma diminuição do débito cardíaco, da pressão arterial. Com a queda da pressão arterial, a gente tem uma diminuição de fluxo, também para o encéfalo, diminui a oxigenação, levando ao desmaio, né? Esse é o reflexo vasovagal, é o desmaio causado por uma ativação do centro de controle cardiovascular em resposta a um estímulo visual, no caso, né? E por fim, os quimioceptores, que são receptores sensíveis a alterações químicas na concentração, por exemplo, de oxigênio, a diminuição do oxigênio ou o aumento do CO2, né, de íons de hidrogênio. Isso leva a uma ativação do centro cardiovascular que também vai coordenar aí respostas simpáticas e parasimpáticas, né? Bom, nós vimos então que a pressão arterial, ela está sob um controle neural, né? Ela está relacionada ao volume sanguíneo, mas a pressão arterial, ela está sob um controle neural que envolve, né, respostas compensatórias rápidas que levam milissegundos, alterações pequenas da pressão arterial não são nem perceptíveis para nós, são corrigidas em questão de milissegundos pelo nosso sistema autônomo, né? Por exemplo, o aumento do volume sanguíneo da pressão arterial, levando à vasodilatação e diminuição do débito cardíaco, que leva então à diminuição da pressão arterial. Mas eu quero ressaltar para vocês que também existe um controle a longo prazo, né? Mais demorado, né? Uma resposta mais lenta. Esse controle da pressão arterial a gente chama de controle humoral. Por quê? Porque ele é mediado pelos hormônios, né? E esses hormônios vão causar, né, vão coordenar, na verdade, respostas compensatórias pelos rins. Por exemplo, no caso aqui do aumento da pressão arterial, a gente tem a liberação de uma série de substâncias químicas, de hormônios, que fazem com que o rim diminua o volume sanguíneo indiretamente, porque aumenta o volume de excreção, aumenta o volume urinário, com isso diminui o volume sanguíneo. Diminuindo o volume sanguíneo, eu vou ter uma queda da pressão arterial. Mas essa sequência de eventos compensatórios mediados por esses hormônios, elas serão vistas em outros momentos mais oportunos, quando vocês estiverem estudando o sistema renal e o sistema endócrino também mais adiante. Tudo bem?
Era isso nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Obrigada.